Isaías capítulo 43. Amém? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos, te louvamos pela leitura da Tua Palavra, pois a simples leitura da Palavra já edifica, consola, anima, fortalece, renova, restaura, revigora. E nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos ajude a não perder nada, a não perder nenhum pedaço deste pão que o Senhor tem preparado para nós, a não desperdiçar nenhuma gota dessa água que o Senhor vem derramar em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a descedentar-nos e saciar-nos na água e no pão que a Tua Palavra traz para nós nessa noite. Que ela seja, ó Deus, também fogo em nossos corações. Que os nossos corações sejam, ó Deus, palha para queimar, para arder, Senhor. E aquilo que é puro, aquilo que é reto, aquilo que é bom, que seja isso que a Tua Palavra venha acrescentar aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Durante muito tempo em sua busca por conhecer a Deus, John Bunyan foi atormentado por incertezas, por lutas íntimas contra o mal que estava dentro de si mesmo, e também aflições produzidas pelo mal fora dele. Para quem não sabe, John Bunyan é o autor do livro O Peregrino, mas ele escreveu outros livros, entre eles Graça Abundante para o Pior dos Pecadores. E no meio de todas essas aflições e angústias e dúvidas e perplexidades quanto à salvação, só uma coisa trouxe enfim a paz que ele tanto desejava em sua alma, e essa coisa foi a certeza do amor de Deus. A certeza do amor de Deus. E na caminhada cristã, cada homem e mulher vai reproduzir essa tensão vivida, na experiência de Bunyan, porque todos nós, irmãos, em maior ou menor grau, em uma fase ou em outra da nossa jornada, em um momento ou em vários, nós sofremos as angústias provocadas pela necessidade da certeza.
O ser humano é, acima de tudo, uma criatura em busca de certeza. E da mesma forma que ocorreu na vida daquele excelentíssimo homem de Deus, também em nossas vidas, o que vai trazer a paz desejada, né, às nossas almas, é a certeza do amor de Deus. A certeza do amor de Deus. O texto que nos serve de base traz declarações explícitas do próprio Deus acerca do seu amor pelo seu povo. E ele não trata da menção a esse amor como a partir de uma perspectiva universalista, né? Daquele tipo, declarações genéricas. Eu amo a todos. Não. O texto, ele trata de uma outra perspectiva, essa declaração de amor da parte de Deus, porque afirma que ele ama um povo específico. Fica bastante claro também, pelo texto, que Deus concede o seu amor, não por causa de, mas apesar de. Isso é muito importante na compreensão do amor de Deus. Deus não ama por causa de, Deus sempre ama apesar de. E esse é o verdadeiro amor. Não é o verdadeiro amor que ama por causa de, mas sempre aquele que ama apesar de. Esse é o verdadeiro amor. Não existe lógica nesse amor. Nenhuma lógica. Deus ama porque Ele é amor, assim como Ele é justiça. Né? Tudo que Deus faz é justo porque Ele é justiça. Deus ama porque Ele é amor. E a maneira de Deus se expressar na relação com a sua criação é expressando o seu amor. E na história de Israel, nós vamos identificar a história da igreja e a nossa própria história individualmente. E encontramos mais uma vez aqui no Antigo Testamento, né, a revelação de Deus com um valor relativo, até o momento em que ela encontra o seu valor absoluto na revelação de Cristo em sua obra redentiva. Isso é o que traz o valor absoluto à revelação de Deus. Porque toda a revelação do Antigo Testamento foi gradual, foi imperfeita e incompleta. É assim que o Novo Testamento nos mostra a revelação de Cristo. Então, irmãos, o primeiro aspecto da revelação desse amor de Deus, que nós vamos perceber aqui no texto, é que Deus é o Deus que cria. O Deus que cria. É impressionante nós vermos em toda a narrativa bíblica essa disposição de Deus de criar. Deus é o Deus da criação. Ele é o Deus que tem como prazer criar coisas novas, chamar à existência coisas que nunca existiram, estabelecer uma realidade, um contexto novo, totalmente novo e inédito. Só Deus é inédito, só Deus é original. Tudo mais é imitação. Ninguém consegue escrever absolutamente nenhuma linha que seja original, que já não tenha sido pensada ou refletida ou escrita por alguém em algum momento da história. Só Deus faz coisas novas. Só Deus é original. Só Deus é inédito. Então, esse Deus existindo em eterna comunhão, né, perfeita comunhão da Trindade bendita, do Pai, do Filho e do Espírito, esse Deus que não podia e não pode ser privado de nada, esse Deus que não sofre qualquer necessidade de qualquer ordem. Então a criação não parte de uma necessidade de Deus. Não. Na verdade, a criação nasce da sua graça. A criação nasce de um transbordamento da vida que está em Deus, da vida que é o próprio Deus, que transborda, não é como um rio que no seu transbordamento, na sua vazante, ele vai levar fertilidade para todas as suas ribanceiras, para todas as suas margens. Foi isso que aconteceu na criação. Deus transbordou o seu amor, e por meio desse amor ele trouxe vida, trouxe a existência, ele chamou a existência em todas as suas formas, ele gerou o universo em toda a sua imensidão. E esse Deus revelado nas Escrituras, então, é, antes de tudo, o Deus que cria, que dá a vida. Que dá vida. No entanto, irmãos, como se não bastasse a decisão amorosa de criar o universo,
Deus decidiu criar na terra um ser especial, um ser que pudesse responder ao seu amor, e assim Ele cria o homem e a mulher. Louvado seja Deus. E por ter sido criada livre, o que acontece com essa primeira criação? Ela desobedece à ordem criada e cai. E nesse momento, Deus já teria motivos mais que justos para desistir e simplesmente destruir tudo. E olha, irmão, se Deus fosse como um de nós, Ele simplesmente apertaria o botão delete. Porque nós amamos assim. A gente ama, até certo ponto. Mas chega um determinado ponto, quando a decepção é demais, a gente aperta o delete. Se nós estivermos de boa maré, a gente aperta o reiniciar. É verdade ou não? Se estivermos de boa maré, a gente aperta o reiniciar. Mas, irmãos, louvado seja Deus, porque Deus não age dessa forma. Para nós seria uma questão de vida que segue. Mas, irmãos, Deus não desiste de amar nunca. Nunca. Ele nunca desiste de amar e de cuidar da sua criação. Por isso, da raça humana decaída, o que Ele faz? Ele separa o povo para si. E Ele vai revelar a esse povo a sua palavra, vai expressar a sua vontade, vai manifestar os seus princípios. O que Deus faz? Ele está recomeçando. Se há uma coisa difícil para nós é recomeçar. Mas eu quero dizer para você, essa é uma característica própria de Deus. Deus sempre recomeça. E o que Ele faz? Ele se revela a esse povo, Ele mostra a sua vontade, o seu amor, a sua graça, a sua palavra. Ele redime esse povo, Ele ensina a esse povo os primeiros passos. E Ele faz promessas, maravilhosas promessas, e aponta para um tempo em que viria o aperfeiçoamento dessa revelação que Ele agora estava mostrando, que Ele estava abrindo para esse povo ao qual Ele separou para si. E essa é a sequência descrita no verso 1. Ele diz, lá no versículo 1 do capítulo 43, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Então, Ele te criou, Ele te formou, Ele te redimiu e Ele te chamou pelo nome. E por fim Ele declara, tu és meu. Tu és meu. Não meu no sentido de posse, como de um bem material. Entende? De um bem material. Se há uma coisa que me incomoda, é esse tipo de compreensão a respeito dessas expressões de Deus na palavra. Quando Deus diz assim, tu és meu, Ele não está falando isso, irmãos, baseado no direito que Ele tem de propriedade. Não é isso que Deus está falando. Quando a palavra de Deus diz, tu és meu, não é essa compreensão que nós devemos ter. Isso aqui tem a ver com um pertencimento geracional, de uma relação paternal transmitida por iniciativa exclusiva de Deus. Tu és meu no sentido de que você saiu de mim, tu saíste de mim, das minhas entranhas. Tu és meu porque tu fazes parte de mim, do meu ser. Porque o meu ser transbordou e gerou o ser que tu és. Por isso a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E Ele nos fez seres morais, capazes de amar, capazes de retribuir esse amor que Ele nos dá, de responder a essa graça, de ter um relacionamento com Ele. É nesse sentido que nós somos dEle. Não tem a ver com posse, tem a ver com transmissão de vida, com transmissão de intimidade, com transmissão de amor, transmissão de graça e do próprio ser de Deus. Isso não significa, irmãos, que nós sejamos divinos em nós mesmos, ou que nós sejamos semideuses ou pequenos deuses. Não é isso que nós estamos querendo dizer aqui. Longe disso, muito pelo contrário. O que nós estamos querendo dizer é que Deus, da sua própria vida, Ele nos deu vida. Nesse sentido é que nós somos dele. Então, quando nasce a igreja, e com ela cada um de nós, Deus cria mais uma vez. Deus está sempre criando, irmãos. Paulo resume bem essa verdade com a seguinte afirmação: nós somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 10.
Então veja, o amor de Deus que o levou a criar o homem para ter um relacionamento com Ele, não é que o move a criar e recriar sempre, como diz aí o versículo 19 do capítulo 43, você pode conferir depois: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está sempre fazendo alguma coisa nova. Mesmo quando a gente entra naquela fase da murmuração e diz: não acontece nada de novo. Enquanto isso, Deus está trabalhando e está fazendo alguma coisa nova. Pois assim, irmãos, como Israel tropeçou no passado, a igreja também tropeça, eu também tropeço, você tropeça. E todos dependem somente da imutabilidade do Deus que ama. Ou, em outras palavras, da imutabilidade desse amor. Deus ama e continua a amar. Eu gosto daquele texto de João capítulo 13, versículo 2, quando a Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, Ele os amou até o fim. Eu gosto desse texto, porque ele revela a intimidade, o que é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor que ama até o fim. É por isso, irmãos, que esse Deus tem autoridade para dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma retribuição desse amor que ama até o fim. Amém, queridos? Então, quando todo mundo deixa de amar, Deus continua amando. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito consolador, irmãos. Muito consolador. É muito consolador. Especialmente ali no versículo 25 desse capítulo, nas palavras do profeta Isaías: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Louvado seja Deus. Imagine você, se Deus tivesse nos doado o seu amor dessa maneira e deixasse conosco o papel de apagar as nossas transgressões. Se Ele nos desse um apagador e dissesse: daqui para frente é com você. Haveria esperança para nós, irmãos? Não haveria esperança para nós. Então, a primeira coisa importante para nós é entendermos que esse Deus que se revela, que revela o seu amor, a sua graça, nessa revelação desse amor, Ele nos mostra que, acima de tudo, Ele é um Deus que cria. Ele está sempre criando, sempre. Deus está sempre trabalhando para trazer algo novo. A vida do crente nunca é a mesmice, só se ele estiver desatento. Segundo, outro aspecto aqui importante que nós devemos perceber da revelação do amor de Deus é o efeito transformador que esse amor produz. O efeito transformador que esse amor produz. E o principal deles é a libertação do medo. O principal efeito do amor de Deus é libertar o ser amado do medo. Por quê? Porque o homem natural é oprimido pelo medo. Pesa sobre ele a mesma sombra da primeira desobediência, e a consequência disso é o medo e a indução adâmica de esconder-se. O homem se esconde, porque ele tem medo. E após muitas transgressões de Israel, aquele povo mesmo já não podia acreditar no amor, e muito menos na graça. Por quê? Porque a transgressão, quanto mais, irmãos, traz apenas a expectativa de juízo. Você se lembra de quando você era criança e você cometia a mesma arte várias vezes, sempre se repetindo? O que você fazia? Você se mostrava ou se escondia? Se escondia. Porque a transgressão, quanto mais costumeira, constante, incorrigível, ela não traz a expectativa do amor, só do juízo. O homem se esconde constantemente e ele sente constantemente o peso do medo oprimindo a sua alma, porque ele é um pecador quanto mais persistente, teimoso. E esse juízo se manifestou muitas vezes na história daquele povo, porém, nenhuma ação de juízo, preste atenção nisso, nenhuma ação de juízo teve como alvo a destruição daquele povo, e sim a sua restauração. Porque, irmãos, a pior maneira de Deus punir a humanidade pelos seus pecados
não é estabelecer juízo sobre a humanidade, porque o juízo conduz ao arrependimento, que conduz à salvação. A pior forma de Deus punir a humanidade pelos seus pecados é entregar a humanidade aos seus próprios pecados. É o que o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 1. E por causa da transgressão do homem natural, Deus nos entregou às suas próprias paixões. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, nós não devemos sentir ódio ou aversão por qualquer tipo de transgressão que alguém venha cometer, ou por qualquer pessoa que cometa qualquer tipo de transgressão. O que nós precisamos dar às pessoas é amor, porque elas já estão sofrendo grande peso sobre seus ombros. Elas já estão carregando um fardo enorme. Entende isso? Não precisamos ser opressores. Já existe um que tem o papel de acusador. E ele não tem nada a ver com a gente. O homem natural é oprimido pelo medo, porque pesa sobre ele esta sombra. A transgressão, quanto mais, traz apenas a expectativa de juízo. E todas as vezes que Deus permitiu esse juízo foi na intenção de restaurar o seu povo. Ou seja, até o juízo foi motivado pelo amor de Deus e pelo desejo dele de que o seu povo se voltasse para ele. Capítulo 42, 24 e 25 diz assim: olha, quem entregou Jacó ao despojo de Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual queriam andar? Não queriam andar? Não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes atacou, lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Ou seja, qual a expectativa de Deus? É que a gente entenda, é que a gente aprenda com as lições e se volte e receba dessa graça e desse amor que Ele quer nos doar, e deixemos de sofrer debaixo das aflições que são resultado da nossa teimosia, irmãos. E tudo isso redundou no cativeiro babilônico de 70 anos. Mas agora era a hora de deixar o medo e retornar à esperança. Aliás, abrindo parênteses, é bom que se diga sempre que a esperança só vence o medo, de fato, se for esperança em Deus. A esperança só vence o medo, de fato, se for esperança em Deus. Porque esperar no homem, irmão, seja qual for a sua promessa, a sua bandeira, a sua ideologia, apenas acrescenta medo. Não traz esperança. Não aumenta a esperança. Não vence o medo. Fecha parênteses. O mesmo Deus que permite o cativeiro também determina um tempo para a duração sempre. E olha, eu quero dizer para você, não durará nem mais um minuto além do que Ele determinou. Essa certeza do controle de Deus sobre toda a situação é o que caracteriza a libertação do medo, irmãos. Por quê? Porque a essência do medo é o quê? É a incerteza pelo desconhecido. Incerteza pelo desconhecido. Quantas vezes eu ia para a casa do meu avô à noite, assistir televisão, né? E depois da novela Redenção, né? Que eu já falei várias vezes aqui, que durou 4 anos, ele desligava a televisão e começava a contar as histórias fantasmagóricas dele. E eu precisava de alguém que me levasse para casa, minhas pernas tremiam. O medo é uma coisa que te paralisa. Olha, você sente, você vê coisas. Eu ia dormir e escutava correntes arrastando do lado de fora da casa. Eu via vultos. O medo é uma coisa terrível. Ele promove imagens, sensações, estímulos que nós jamais pensamos que fôssemos capazes de sentir. O medo é terrível. Ele tem essa capacidade de tomar conta da situação e dominar completamente uma pessoa. Então, a essência do medo é a incerteza pelo desconhecido, mas quando se crê realmente que a vida está nas mãos de Deus,
Desse Deus que ama, que cuida, que se importa, que está junto, que caminha junto e que sabe exatamente o que faz, então o medo se vai, porque não há mais razão para ter medo. É por isso que João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor é o amor de Deus, irmãos. É esse amor que continua, e continua, e continua. Portanto, seja passando pelas águas, seja caminhando pelo fogo, a confiança não se abala, como diz o versículo 2. Afinal, Ele está com os seus, Ele está sempre com os seus, e essa identificação de Deus com as nossas fraquezas, com as nossas aflições, angústias, com as nossas humanidades diárias, ela se mostra explícita na encarnação do Filho. Quando Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, versículo 5 em diante, a descrição do perfeito Emmanuel, o Deus no meio de nós, mais ainda, o Deus em nós, a esperança da glória, glória para a qual Ele nos criou, conforme diz o versículo 7 do capítulo que nós lemos aí. Então, irmãos, esse Deus que ama, no seu amor Ele cria, Ele sempre cria, Ele está sempre criando. Agora, nesse momento, Ele está criando coisas novas em nossas vidas. Amanhã, Ele há de criar algo novo na sua vida, no seu caminho, na sua semana. Basta você prestar atenção e você vai ver que Deus está criando coisas novas. Esse Deus, cujo amor tem como efeito principal libertar o homem do medo, libertar a mulher, a criança, o jovem, aquele que crê, libertá-lo do medo. O perfeito amor lança fora o medo. E o terceiro aspecto, para a gente concluir, é a incondicionalidade do amor de Deus. Incondicionalidade do amor de Deus. Esse aspecto que nós destacamos, que mostra o caráter incondicional desse amor, e nós vamos observar que o texto realça o fato de que Deus considera o seu povo precioso e digno de honra aos seus olhos. Aos seus olhos. Veja o que ele vai dizer aí na continuidade, no versículo 4: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Eu te amei. Ou seja, o valor que eu tenho, o valor que você tem, só os olhos de Deus podem ver. Só os olhos de Deus podem enxergar. Só Deus pode reconhecer. Eu, sinceramente, não sei porque Deus me chamou, porque Ele decidiu me alcançar, porque Ele decidiu me acolher na sua graça. Eu não faria isso, mas Ele fez. Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é maravilhoso, e Ele sabe, aos olhos dEle, Ele sabe porque Ele fez isso, assim como na sua vida também Ele sabe, e Ele sabe o valor que você tem. Você não tem ideia, mas Ele sabe exatamente o valor que você tem. Você é precioso aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Porque se alguém me dissesse que eu sou precioso aos olhos de qualquer homem ou mulher importante nesse mundo, mas se eu não soubesse que eu sou precioso aos olhos de Deus, isso não faria grande diferença. Mas faz grande diferença saber que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Isso faz toda a diferença. Então, os benefícios decorrentes desse julgamento tão extravagante, em demonstração de indulgência, são inúmeros benefícios. E nós vamos olhar aqui, depois em casa você pode conferir, do versículo 3 ao versículo 6, do versículo 14 ao 17, do capítulo 45, você vai ver que Deus está movendo exércitos, que Deus está levantando nações, que Deus está fazendo cair nações, para dar concretude ao propósito de expressar o seu cuidado e o seu amor para com o seu povo. E eu pergunto para você, o que Deus não é capaz de fazer por amor a nós? Existe coisa difícil demais para Deus fazer por amor a nós? Eu gostaria que você olhasse para o seu vizinho e perguntasse para ele: você acha que há coisa difícil demais para Deus fazer por amor a você? Pergunte para essa pessoa. A resposta é óbvia, né, irmão? Diante de tudo que a gente vê aqui,
Não existe nada que seja demais para Deus. Agora a pergunta é, a quem se dirigem ações e empreendimentos tão generosos e tão magníficos, irmãos? Me diz. A um povo caridoso, zeloso de boas obras, fiel na obediência da vontade de Deus, caridoso, metódico em guardar a aliança? Não. Essas ações, esses empreendimentos tão generosos, tão magníficos, tão excelentes, são dirigidos a um povo teimosamente cego e surdo para entender e acatar os desígnios de Deus. Versículo 8. Traz esse povo que tem olhos e é cego, esse povo que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Esse amor é inexplicável. Inexplicável. Eis aí o fator que mais constrange, irmãos. O fator que mais constrange. Deus não dá a punição merecida. E isso se chama misericórdia. Deus dá o favor imerecido. Isso se chama graça. Amém? Deus não dá a punição merecida. Isso se chama misericórdia. Misericórdia. Eu gosto da definição que eu ouvi de certo pregador, que prestou atenção e percebeu que a palavra misericórdia, ela une duas expressões, uma latina e uma grega, né? Um tem o significado de miséria no latim, e o outro tem o significado de coração em grego, que é cardia. E ele, dizendo na sua explanação, é isso que a misericórdia é. Deus dilata o seu coração para receber pessoas miseravelmente enfronhadas no pecado e na iniquidade. Esse é a misericórdia. Né? É o lado acolhedor, é o lado do abraço de Deus, né? Da aceitação, do acolhimento, da hospitalidade. E a ação imediata que traz a redenção, a remissão, a transformação é a graça, que também não é merecida. Então Deus não dá a punição que merecemos, porque Ele é misericordioso para conosco. E Ele nos dá o favor que não merecemos, porque Ele é gracioso para conosco. Você não me tem invocado e se cansou de mim, Ele diz, mas eu apago as tuas transgressões e me esqueço dos teus pecados. Versículos 22 e 25. Do capítulo 43. Então, irmãos, tudo isso Ele faz não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Não é porque nós somos o que somos, é pelo que Ele é o que é. Ele diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei, a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Louvado seja. Por isso não há condições. Por que não há condições? Porque não haveria mérito a reclamar. Quem poderia reclamar algum mérito diante de Deus? O mérito é só dele. Está em suas perfeições. Em suas perfeições. E a pergunta no versículo 13, né, quando ele diz, nenhum há que possa livrar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Essa pergunta é interessante, porque ela vai ser repetida pelo apóstolo Paulo em sentido positivo, lá em Romanos capítulo 8, no versículo 37, ele pergunta, assim como Deus diz, quem pode nos arrancar das mãos de Deus? Quem é que pode nos tirar das mãos de Deus? Quem é que pode nos tirar de debaixo do cuidado de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? E ele mesmo responde a pergunta que faz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, coisas do presente, por vir, ou poderes, altura, profundidade, ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
É basicamente a mesma pergunta, só que agora em sentido positivo. E a minha pergunta para você nessa noite, meu irmão, por que você tem medo? Se não há quem possa tirar você debaixo da mão de Deus. Você acha que o diabo tem poder para isso? Ele não tem poder para isso. Não tem poder. Você está guardado pela mão de Deus. Então eu quero dizer para você, acolha no teu coração esta palavra do amor lançando fora o medo, a insegurança. Não há motivos para temor, irmãos, não há motivos para pânico. A nossa vida está escondida em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Nossa vida está escondida em Cristo. Não há motivos para pânico. Deus está guardando a nossa vida como a menina dos seus olhos. Essa foi a certeza que pacificou a alma e o coração de John Bunyan. Quando ele chegou a essa convicção, ele teve paz. E ela também pode trazer paz às nossas almas e aos nossos corações aflitos. Porque nós vivemos em busca de experiências, de sensações que nos façam sentir acolhidos, amados, aceitos, aprovados, para que nós possamos ter a certeza. Agora sim eu tenho a certeza de que sou amado, mas eu quero dizer para você, não existe essa certeza neste mundo. Nenhum relacionamento dá essa certeza. Nós sempre vamos viver, irmãos, em relação a essas coisas, sempre vamos viver em dúvida. Sempre. Aos 25 anos de idade, eu achava que o amor era experimentação. 25 anos depois, um pouquinho mais, mas isso não importa. Eu sei que o amor é aceitação. Levei 25 anos para aprender isso. Você que é mais jovem do que eu era, quando entendia de modo errado, procure aproveitar e aprender isso hoje. Amor não é experimentação, amor é aceitação. Amor não é comprovação. O amor não pode ser concluído num tubo de ensaio, depois de algum tempo de experimento. Isso não é amor, irmãos. Amor é aceitação, é acolhimento, é chamar para perto, é abraçar. Às vezes existe também a repreensão, mas mesmo essa repreensão será feita em amor, nunca com ódio, nunca com desejo de vingança, ou com aquela satisfação perversa que muitas vezes se tem quando nós conseguimos provar que estamos certos, ou quem tem a última palavra. Isso não tem nada a ver com amor. O amor é esse amor de Deus sobre o qual nós meditamos um pouquinho só aqui nessa noite. Que essas palavras possam ser guardadas no seu coração e você tenha paz na sua alma, no seu espírito, e permaneça firme, entendendo que Deus jamais te deixou, Ele jamais te abandonou. Talvez Ele nunca esteve mais perto de você quanto está agora, porque quando nós começamos a achar que Ele está longe, é aí que Ele chega mais perto, para cuidar mais de nós, porque Ele já está vendo que nós estamos quase derrapando na curva para perder o rumo. Então é nesse momento que Ele se aproxima, que Ele deixa as 99 no aprisco e vai nos buscar à beira do abismo. Louvado seja Deus.